É isso aí, ó. Tá aí essas matérias aí de abertura do programa, para as pessoas entenderem um pouco o que significa essa lei Magnitsky. Ela faz referência a uma pessoa que o nome dele era Jersey Magnitsky. E ele fez uma denúncia contra o governo russo. E aí ele foi preso, ele fez uma denúncia gravíssima de corrupção, e ele foi preso e foi torturado dentro da prisão e foi morto. Então, por isso que essa lei faz referência ao nome dessa pessoa que teve aí os seus direitos violados. Então, qualquer violação aos direitos humanos, que é o entendimento de muita gente que está acontecendo no Brasil, quando você prende pessoas de forma arbitrária, com argumentos políticos, você está praticando um crime gravíssimo. Então, nada do que o Alexandre de Moraes está fazendo, esses excessos, essas prisões deliberadas e arbitrárias, está sendo vista com bons olhos lá fora. Não, aqui existe uma ala que está enxergando, olha, aplaudindo ele. Agora, quando aquele Lindbergh fala, isso é uma decisão contra o Brasil, me exclua, eu não estou no teu joguinho, não. E uma boa parte, uma grande parcela significativa do povo brasileiro também não está do teu lado, não, Lindbergh. Se tu tá achando ruim, se a gente tivesse uma corte séria, que tomasse decisões sérias, não pautadas em vieses ideológicos, que é o que tem feito o Alexandre de Moraes, isso qualquer cego consegue enxergar. O que a gente não pode é ficar refém de um tribunal completamente tendencioso, com decisões espúrias, e a gente aqui não tem como fazer nada, porque as nossas mãos estão amarradas, mas lá eles têm como fazer. Aí vai ver algum desavisado, a soberania do Brasil. Ele não está interferindo, não. Para você não falar besteira, ele não está interferindo na soberania. Essas sanções serão lá no território americano. Ele não pode pisar mais lá, o Alexandre de Moraes, nem se ele tiver um passaporte diplomático, ele não vai poder fazer movimentações financeiras, ele não vai ter patrimônio, ou seja, ele está completamente fora. Isso é só o início. Isso é só o início. Vem mais por aí. Então, muita gente fica defendendo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso daí mancha a reputação de um tribunal que deveria ser sério. O STF está manchado por conta dessa sanção pelo governo americano. Lamentavelmente, pela primeira vez da história, a gente vai estar nessa condição. Ramon Cujuí, seja bem-vindo. Seu comentário, por favor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Juninho. Boa noite, Samuel Costa, Josinélio. Boa noite, o Vezemiel, que está ali na técnica. Boa noite a você que nos assiste, que nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa quarta-feira de Corinthians e Palmeiras, que está 0-0 ainda, estou vendo ali na TV, mas que daqui a pouco melhora. Né? A tal da lei Magnitsky, realmente o Brasil ele tem uma parte, vou ter que concordar com o Ricardo, uma parte da população realmente não concorda com a justiça. E essa parte que não concorda com a justiça são os bandidos, são os criminosos. Porque quem não gosta da justiça é bandido e é criminoso. A gente sabe disso. Porque lá no Urso Branco, por exemplo, não tem um culpado, é tudo inocente. Né? Tudo reclamando da justiça que foi injustiçado. De fato, há uma facção da sociedade brasileira que está contra o STF, os criminosos, os bandidos e os golpistas. Oscar Niemeyer nasceu no ano de 1907 e morreu no ano de 2012. Oscar Niemeyer, em 47, eu não sei se vocês sabem, ele foi o vencedor do prêmio do projeto de construção ali da sede da ONU em Manhattan, em Nova York. Niemeyer é apenas uma casa construída nos Estados Unidos, a Strake House, que no dia 20 de maio agora desse ano foi colocada à venda por 19.995.000 dólares na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. Niemeyer, como todo mundo sabe aqui no Brasil, se não sabe, devia saber, Niemeyer é o autor do projeto do Plano Piloto de Brasília, né, das grandes obras de Brasília, é autor do projeto do Supremo Tribunal Federal, do Palácio da Alvorada e do Congresso Nacional. Aquele H de humano que tem lá, que representa as duas casas, é um projeto de Niemeyer.
Niemeyer é um grande brasileiro. O que as pessoas não sabem é que em 1946, Oscar Niemeyer foi convidado para dar aula na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e quando ele foi tirar o visto, descobriu que ele não podia entrar nos Estados Unidos, que havia restrição à pessoa dele. Em 47, a ONU levou Niemeyer para lá com passaporte, né, porque o secretariado da ONU permite que a quem ela dá imunidade entre qualquer território. Niemeyer vai em 47 e constrói, né, faz o projeto que constrói ele e o franco-suíço Le Corbusier, né, o outro arquiteto que ajudou no projeto. Em 1967, Niemeyer novamente tenta tirar o passaporte para ir aos Estados Unidos e, de novo, ele está informado a ele que ele tem restrição, né? E no final da vida, Niemeyer diz que ele ficou muito feliz ao saber disso, porque o fato de os americanos negarem a ele acesso ao território dos Estados Unidos dizia que ele tinha mantido o essencial da sua vida. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes entra para o panteão dos heróis da pátria. Não bastasse a atuação dele em 22 na defesa da democracia e em 2023 na defesa da democracia de novo, né, contra os atos de tentativa de golpe, hoje o ministro Alexandre de Moraes ele foi sancionado por um governo autoritário comandado por Donald Trump. Então, hoje, o Alexandre de Moraes ele entra para o rol daqueles que foram sancionados pelo Império, entre eles Niemeyer, que apesar de nunca ter pisado nos Estados Unidos depois, né, não deixou de ganhar prêmios pelo mundo afora, e em todas as listas que você procurar dos 5 melhores arquitetos do mundo no século XX, vai estar o nome de Oscar Niemeyer. É junto de Niemeyer que se junta o nome de Alexandre de Moraes, e, aliás, essa lista de perseguidos pelo Estado norte-americano se junta também ao nome de Nelson Mandela, que durante anos foi considerado pelo Estado norte-americano como um terrorista. Está ao lado de Mandela, está ao lado de Niemeyer, e do outro lado da história, onde está Donald Trump, é uma enorme honra. Quisera eu ter sido sancionado no lugar de Alexandre de Moraes. O ataque que é feito hoje, através desse sancionamento da Lei Magnitsky, o nome da lei, Lei Magnitsky, né? Leizinha criada pelos americanos para fazer intervenção geopolítica contra seus inimigos. Porque se o interesse fosse a defesa dos direitos humanos, devia ter prendido o rei da Arábia Saudita, né? Então, ou os príncipes do Catar, dos Emirados Árabes, onde se comete violências absurdas contra os direitos humanos. Mas a lei dos americanos é apenas para punir os seus inimigos e adversários políticos. O que se tenta hoje, com a aplicação dessa sanção contra Alexandre de Moraes, é constranger, é chantagear a Suprema Corte brasileira para proteger um criminoso brasileiro chamado Jair Bolsonaro. O presidente Donald Trump comanda hoje a extrema-direita mundial. A extrema-direita mundial é uma associação criminosa de gente com mandato e sem mandato, que tenta reformular o mundo aos seus interesses. E se associam de maneira criminosa com a máfia, fazendo chantagens para obter extorsão. É o que Donald Trump está fazendo agora. Vocês vejam, eu vou repetir sempre isso, ele fez a mesma chantagem contra a Suprema Corte de Israel há coisa de 2 meses. A Suprema Corte de Israel tem que parar o processo contra Netanyahu, que está sendo processado na Suprema Corte de Israel por corrupção. Caça às bruxas, disse Trump. Se voltou contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Aqui o Alexandre de Moraes está caçando o Bolsonaro. Parem as caças às bruxas. Novamente, outro associado da organização criminosa da extrema-direita mundial. Semana passada, Trump se voltou contra a justiça francesa e está processando Elon Musk. Pare com a caça às bruxas, a liberdade de expressão. De novo, existe nesse momento da história, nessa quadra da história humana, uma organização criminosa mundial que quer moldar o mundo aos seus interesses e ela é chefiada por Donald Trump e tem associados pelo mundo afora. É Orbán na Hungria, é Netanyahu no Israel e é a família Bolsonaro no Brasil. Criminosos. Netanyahu, um criminoso israelense, que tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, e no Brasil, Bolsonaro, que está sendo julgado pela Suprema Corte por ataque violento ao Estado Democrático de Direito. É contra essa gente
que os democratas do Brasil e do mundo estão se contrapondo. Não vencerão, porque a democracia e a verdade sempre se afirmarão no sinal. E eu volto a dizer ao ministro Alexandre de Moraes, o fato de ter sido sancionado por um aprendiz de tirano como o Donald Trump não é vergonha nenhuma. O senhor ministro Alexandre de Moraes está ao lado de Oscar Niemeyer e de Mandela. Muito honroso. O lixo da história está reservado para Trump e seus associados, como Netanyahu e Bolsonaro. E o senhor será lembrado no panteão dos heróis da pátria brasileira. Muito bem. Josinélio, eu não vou te dar os 7 minutos que o juiz falou, porque senão a gente mas não vai terminar. Eu falei que eu estava atrasado, o pessoal não estava aqui, eu estava sozinho, né, Ricardo? Eu te ajudei. Não, o Samuel, mas eu vou te dar um tempinho aí para você poder discutir. E aí, Josinélio, como é que tu está vendo? 3 minutos e meio, tá bom. meio segundo, meio minuto a menos do que eu dei para o Cujuí. Josinélio, como é que tu está vendo essa punição, né, contra o Alexandre de Moraes? Eu falei isso, é uma coisa gravíssima que entende o governo americano. A gente está falando de uma lei que foi aprovada por conta de uma fatalidade, uma perseguição, uma tortura feita por um advogado que fez denúncia, um advogado russo, que fez denúncia contra o governo russo e ele foi torturado e morto. Então, daí o motivo pelo qual, em 2016, o governo americano criou essa lei, justamente para aquelas pessoas que praticam graves violações a direitos humanos. Ou seja, eles entenderam que o que o Alexandre de Moraes está causando no Brasil é uma grave violação aos direitos humanos. Como é que tu vê isso? Existe uma ala que defende que o Alexandre de Moraes é o salvador da pátria, é o salvador do Brasil, que tudo que ele está fazendo é bom, é coisa de você aplaudir, de você concordar. Como é que tu vê isso como um advogado, principalmente, como é que tu vê essa atuação do Alexandre de Moraes e essa sanção aí que foi aplicada pelo governo americano? Boa noite a você que está em casa, boa noite meus amigos aqui debatedores, o juiz Samuel Costa. Bom, o juiz disse que Alexandre de Moraes é herói da pátria. Eu não sei que herói é esse que mata as pessoas e destrói vidas. Literalmente, a gente está vendo acontecer aqui em Porto Velho. O homem do tempo foi condenado a 14 anos de prisão sem direito ao devido processo legal. A Débora do Batom passou batom numa estátua. Acabaram com a vida da mulher que tem 2 filhos, criança ainda. É herói da pátria um cidadão desse que vem violando a Constituição Federal. Não é de agora, não. Essa lei magnífica ela só atinge pessoas que violam literalmente, de maneira grave, a direitos humanos. Ricardo, você sabe disso, direitos humanos internacionais. E que viola, que comete corrupção grave e também se envolve em terrorismo. Até hoje, só foi aplicado para pessoas desse nicho. Alexandre de Moraes, que vergonha para nós brasileiros termos alguém da Suprema Corte ser equiparado a esse tipo de gente no mundo. E, infelizmente, eu sinto muito pelo homem do tempo que foi condenado agora a 14 anos de prisão. A Débora do Batom, ao pastor de Ji-Paraná que está fugido como ladrão, pai de 6 filhos, porque não teve direito à defesa. Eu me admiro muito de ver, chegar aqui num programa e ver uma pessoa ter assim a coragem de defender, Ricardo, e chamar de herói da pátria um camarada que está destruindo a nação. E mais do que isso, essa lei magnífica vai complicar para você que está em casa. O dia que eu disse aqui, eu falei aqui no programa, a lei magnífica está vindo aí para o Alexandre de Moraes. O Cujuí deu gargalhada. Eu quero ver acontecer. Que lei é essa, Josinélio Magnífica? Você vai descobrir. Hoje, Cujuí. Agora aquele dia riu. Vai, cadê, Josinélio? Essa lei magnífica. Não existe isso de interferência. Não é interferência. Hoje, ele subestimou o governo americano. O mundo, Ricardo, é globalizado. Eu não sei que mundo vive essas pessoas. O mundo é globalizado. Agora o Alexandre de Moraes vai usar um cartão da China. Não. O Banco da China. A China tem uma economia externa, capitalista, muito forte. E você acha mesmo, Ricardo, que eles vão colocar o pescoço dele na forca por causa de um sujeito? De jeito nenhum. Nunca que vão fazer isso. E a gente sabe que hoje o Brasil está correndo esse risco
de um homem só prejudicar toda a nação brasileira. Porque, Ricardo, hoje o ministro Alexandre de Moraes ele foi cobrado e condenado vergonhosamente, equiparado a terroristas mundiais. Foi um homem só. E aí os bancos brasileiros vão ter que fazer o quê? Vai ter que ceder à vontade da corte. Eles vão ter que abrir espaço para Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, Ricardo, infelizmente, esses bancos serão punidos, vão ter multas altíssimas, os bancos do Brasil vão parar de integralizar a economia mundial. Olha a gravidade disso. A gente pode prejudicar o Brasil inteiro por causa de um homem só. Não tem lógica isso. A economia do Brasil ser balançada por causa de um sujeito que viola direitos humanos e que merece, sim, ser condenado e merece o impeachment. Nós temos que dizer, fora Alexandre de Moraes. E Deus é bom. Chegou a hora de ser cobrado esse psicopata, o mal que ele está fazendo ao Brasil. Muito bem, obrigado, Josinélio. Samuel Costa, vou pedir que a gente seja um pouco mais breve nos comentários, porque tem mais participante hoje na nossa bancada. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo, seu comentário. Boa noite, Ricardo, telespectadores, internautas, da TV, Rabu Cosbi, Holanda, ao meu irmão e amigo, de fé, camarada, Ricardo Tota, o Josinélio Muniz, e ao super vereador de Porto Velho, vereador Marcos Combate, o mais atuante, o mais badalado, famoso do estado de Rondônia, viu, Combate? E estava em Manaus, o pessoal assistindo teu vídeo no aeroporto. Seja bem-vindo aí ao nosso debate. Olha, gente, eu gostaria que o Juninho aí colocasse a foto, que eu encaminhei para ele agora no WhatsApp, para vocês verem o nível de preocupação do Alexandre de Moraes nesse dia 30 de julho de 2025. Né? Após a aplicabilidade, aí, essa sanção dessa lei, ao ministro Alexandre de Moraes. Se puder disponibilizar, já, Juninho, manda aí para o Gesmiel, eu vou agradecer desde já. Nesse exato momento, está havendo o jogo, né, do Palmeiras e do Corinthians, no Itaquera, né, na nova arena Neoquímica. E pasmem, senhores, sabe quem está lá tuitando a torcida corintiana, indo, fazendo aceno para a torcida corintiana? Um indivíduo que é amado e odiado ao mesmo tempo por milhares ou milhões de pessoas, né, que está defendendo a democracia, custe o que custar, e que, junto ao presidente Lula, não aceitaram e não permitem que o nosso Brasil seja a colônia, um puxadinho dos Estados Unidos. Tá aí a imagem aí, ó, nada mais, nada menos do que Alexandre de Moraes, agora ao vivo, assistindo o jogo do Corinthians na Arena Neoquímica, simultaneamente, ó, rindo. Aí, vendo as imagens, ele acompanhando aí, no rosto aplaudido. dele, né? Não, aplaudido, né? Feliz, tá Pelo tom corintiano. Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem, né? Se o Alexandre de Moraes, esse revés de não poder adentrar aos Estados Unidos da América, ou, consequentemente, né, ter algum cartão de crédito ou conta bloqueada, vai resultar em algum prejuízo financeiro a ele. Eu posso dizer para vocês que, nesse exato momento, às 19 horas no horário de Brasília, até às 7 da manhã, o Bolsonaro ele está proibido de sair para a rua. Está com uma tornozeleira, apesar dele não ser o Roberto Carlos, ele se tornou uma espécie de Ben 10, né, aquele desenho animado do SBT, que coloca o relógio, está no tornozelinho dele, tem que tomar muito cuidado para não não desligar a tomada, porque senão esse cara aí que apareceu na imagem, ele vai mandar prender o Bolsonaro. E assim, o Alexandre de Moraes pode visitar mais de 170 países. O Bolsonaro está impossibilitado de não conhecer nenhum país. Nem entrar no rio, né, ou no mar, em Maragogi, ele pode, porque se queimar a tornozeleira, ele vai ter um pouco de dor de cabeça. Eu não sei assim, até que ponto, né, vai ficar esse surto psicótico, esse devaneio da turma da extrema-direita em achar que o Alexandre de Moraes está preocupado com sanção do Trump. Gente, eu acho que a gente não pode aqui e trazer a verdade da tona, que tanto o Trump, quanto o Lula, quanto o STF, enfim, estão um pouco se lixando para o Bolsonaro. O Bolsonaro é um espantalho, um cadáver que já está apodrecido, está inelegível, está todo enrolado, vai pegar mais de 20 anos de cana, tem outros processos, já está inelegível. Agora, o grande problema desse truque do Trump é o quê? É porque o BRICS, a qual o Brasil está presidindo, ele criou nada mais, nada e tem como presidente do banco a Dilma Rousseff, que foi reconduzida à unanimidade dos votos dos integrantes, falaram que iam tirar o dólar das negociações e até criar uma moeda própria, como é o euro na União Europeia. E, paralelamente a isso, os Estados Unidos é o país mais endividado do mundo. Quando se libera dólar, tem que se ter ouro.
Então, os Estados Unidos da América, ele torrou muita grana, endividou-se muito, e se tirar essas reservas cambiais dos Estados Unidos, ele vai ser só um país de bravata. Então, ao meu sentir, eu acho, né, aí as imagens dizem, vocês podem ligar aqui na Globo, na hora do intervalo, vocês vão ver o Alexandre de Moraes assistindo o jogo Palmeiras e Corinthians na Arena Nova Química. Ele torce para quem hoje? Muito bem. Corintiano, igual o Lula. Muito bem, obrigado, Samuel Costa. Eu que agradeço, Ricardo. Marcos Combate, é uma honra tê-lo aqui na nossa bancada. E aí, Marcos, fique à vontade aí para fazer a sua análise, ou se quiser falar de algum assunto específico, seja bem-vindo. Marcos Combate, para quem não conhece, é vereador aqui da capital de Porto Velho, que está estourado aí nas redes sociais, é um vereador mais comentado pela atuação firme que ele vem fazendo aí. Líder da oposição, né? Exatamente. Você me permite uma pergunta ao Combate? Claro. O Combate, eu ouvi um vídeo de uma vereadora dizendo que o voto naquela Câmara de Vereadores tem valor. Eu quero lhe perguntar, qual é o valor de um voto de vereador na Câmara de Porto Velho para aprovar o projeto do prefeito? Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Ricardo Frota, meu amigo Ricardo. Prazer estar aqui na Rema, nesse canal de televisão tão importante e que cada dia que passa tem crescido ainda mais. Cumprimentar o Chico Holanda, pastor Josinélio, meu amigo... Qual o seu nome? Desculpa. Ramon Cujuí. Cujuí. E o meu amigo Samuel Costa. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, aquela fala lá da cara vereadora foi uma fala fora de contexto. Alguém usou algo muito criminosamente ali para deixar ela em situação ruim. Mas eu voto de acordo com a população de Porto Velho. Então, o valor do meu voto é conforme vai beneficiar a população de Porto Velho. E se for desfavorável, certamente eu vou votar contra aquela situação que vai prejudicar a população de Porto Velho. Como eu votei contra agora esse projeto, a gente vê essa crise política que nós estamos falando, dólar nas alturas, e a gestão atual quer pegar um empréstimo internacional com juros absurdos. Só porque o prefeito lá de Recife, outro TikTok, pegou nos bancos e endividou a capital de Recife com quase 6 bilhões de reais, que as próximas gerações não vai conseguir pagar esse empréstimo lá. E aí a gestão quer fazer o mesmo. Eu votei contra, como votei a favor de vários outros projetos que beneficiam a população de Porto Velho. Hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande, e uma crise por meio de ego de pessoas importantes que estão, né, de acordo com a Constituição Federal, diante dos poderes para cuidar da nossa nação. E com essa situação nos Estados Unidos, que traz a interferência no Brasil, milhares de pessoas vão ficar sem emprego. A crise do desemprego, pessoas chorando, talvez pessoas depressivas e até tirando a própria vida, porque não vai ter o sustento necessário para sustentar suas famílias. Porque é isso que nós fazemos, acordamos cedo para ir trabalhar arduamente, se dedicar para levar o sustento às nossas famílias. E, de repente, pai de família perde o único sustento que tem, trabalha nas empresas, nas indústrias que fornecem os produtos para outros países, não vai poder por causa da taxa de juro muito alto, fica inviável levar aquela mercadoria para fora. Então, quem mais vai sofrer é a nação brasileira. Eu acredito que nós, nesse momento de crise, é um momento de diálogo, é um momento de a gente construir, de união, de todos os lados, seja da esquerda, da direita, tem que ter união para que a gente consiga construir um relacionamento bom. Porque do jeito que está indo, perseguindo um ministro do Tribunal Sistema Federal, que o certo é os senadores da República ter atitude e analisar se ele cometeu algum crime e passar pelo Conselho de Ética e impeachment ele, porque quem dá a posse a ele é o Senado da República, é os senadores de Rondônia. É hora de cobrar os senadores daqui de Rondônia, senadores do país todo, para ver o que está acontecendo. O que não pode é alguém, um presidente de outra nação, querer mandar no Brasil aqui, gente. É muito difícil isso, porque isso vai atingir milhares de pessoas em todo o Brasil. Milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Milhares de pessoas vão entrar na depressão. Pessoas vão se suicidar porque não vai ter como sustentar as suas famílias. Desemprego, taxa de juro alto, cartão alto, tudo alto e trazendo. E o nosso estado de Rondônia vai sofrer, porque parte do agronegócio nosso vai para fora. Parte da piscicultura,
parte do bovino, tudo vai para fora. Então, nós vamos sofrer com tudo isso. Então, nós precisamos, nesse momento, de diálogo, trazer um diálogo e uma solução para resolver essa problemática. O que não pode é a população sofrer por causa de 3 pessoas que estão no pálio. E a gente precisa de união nesse momento. É união. Se Estados Unidos, porque o que está acontecendo é que está caminhando praticamente para uma guerra. Uma nação interferindo dentro de outra nação, e aí começa os poderes por causa do ego, acontecer uma guerra. E nós não temos equipamentos suficientes, armas suficientes para lutar contra uma potência grande. Isso é muito perigoso, isso. Então, eu acredito, na minha humilde visão, que nós precisamos de diálogo. Nós precisamos preservar os milhares de empregos que nós temos no Brasil, e principalmente em Rondônia. Muito obrigado. Muito bem, Combate. Falou uma coisa absolutamente certa. Até onde vai o ego? Até onde vai a vaidade? Até onde um governo pretende proteger uma pessoa e sacrificar toda a nação? Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Que por conta disso tudo, por conta de 1, 2, 3 pessoas, a população inteira do Brasil vai ser penalizada. Então é hora de tomar medidas enérgicas, principalmente o Senado Federal, cumprir com seu papel. Aquele presidente do Senado incompetente, por que ele não pauta os pedidos? São mais de 40, 50 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. 79. Quantos? 79. Olha só, por que não pauta? Por que fica protegendo, amarrando? Tem que acabar com isso. O problema, Ricardo, é que a maioria dos senadores tem processo dentro do judiciário. Se eles caçar um ministro da Suprema Corte, vai ter uma guerra judiciária que vai caçar, vai botar gente na cadeia, vai botar político, deputado federal, por causa das emendas parlamentares, dos esquemas que eles fazem por causa do dinheiro público, e aí eles ficam de mãos atadas e não fazem nada, entendeu? Por isso que ano que vem precisa de renovação. Exatamente. Porto Velho, Rondônia precisa saber quem são os representantes que vai gritar pela nação, pela capital de Porto Velho e pelo Brasil, no Senado e no Parlamento Federal. E outra coisa, independente de esquerda, direita, escolha pela qualidade do parlamentar. Porque tem muita gente que se intitula de direita que, lamentavelmente, está envergonhando o nosso Estado. Chico, vou pedir muita brevidade, porque já estão me pressionando para eu chamar o intervalo. Por favor, seu comentário. Boa noite, Ricardo Frota e o vereador Combate, o nome da fala Combate, meu amigo Josinelli, meus 2 caras de paisagem aqui, Amunco Juí e Samuel Costa. A senhora e o senhor, que razão de estarmos todas... Ele falou Max Mortal Combate. É o comentário dele. Não, é porque é Max Combate. Ele falou Mortal Combate. Mortal Combate é da luta. A senhora e o senhor, que está... É a razão de estarmos todas as noites aqui, das 21 às 22h45. E a gente vê hoje, realmente, o que o José falou agora há pouco, é que essa dupla, desde 2023, que sempre trazendo retórica, história, conversas fiadas, e se buscarmos aí no YouTube as falas minhas e as falas deles, vão ver quem foi que até hoje falou a verdade e o que de fato aconteceu. Por exemplo, hoje foi mantido novamente aos 15% de juros e que esse desgoverno, com essa turma aqui, comentários da esquerda, em 2023 falava que esse juro ia cair, ele ia ficar a 7%, 8%, que era só trocar toda a bancada, todo o grupo do Banco Central, trocou todo mundo e se mantém 15%, pelo contrário, foi fomentar. Hoje, a questão que estamos vivendo, tá, são 2 pessoas responsáveis e irresponsáveis por o Brasil, por onde nós estamos passando. Se chama o ex-presidiário Luiz Inácio da Silva, o tal do Lula, e o psicopata do Alexandre de Moraes, que uma pessoa dessa não pode ser normal. Tá? Mostrar agora a foto dele rindo. Não pode ser uma pessoa normal. Ou então é fake news, essa foto passou. Se for verdade, não é uma pessoa normal. Tá? Agora há pouco eu vi assistindo, ouvindo a Jovem Pan, tá? E não é só por causa de Bolsonaro, não. São várias. Tá? O Lula, desde a campanha do Trump, que ele vem alfinetando, ele vem dizendo que se ele ganhasse, ele ia ser o pior presidente dos Estados Unidos. Ou seja, quem é Lula para
saber e definir o presidente da maior potência do mundo. 2, o Alexandre de Moraes não é só a questão do Bolsonaro. Tá? Hoje, o advogado da Rambi, uma empresa americana, em que mesmo no mês de junho, julho, sendo feito um acordo entre o judiciário americano e o brasileiro, 2 dias depois, ele já descumpriu. É uma pessoa que descumpre acordo judicial. É uma pessoa que devia estar com tornozeleira. Ele sim que era para estar com a tornozeleira, porque ele é que não cumpre acordo internacional na justiça. Tá? Esse cidadão em que também pesa sobre o seu, tá, a sua pessoa, a morte do Clezão. Pessoas morrendo por causa de um ministro malvado, um ministro que não tem a menor consciência de ser humano, não tem a menor consciência de patriota, não tem a menor consciência de família, porque tem milhares, tem dezenas de famílias em que os pais ou as mães estão longe do filho por causa de um ministro, de uma posição. Tá? Então, está vindo, tá? Quem procura, acha. Isso diz o ditado popular. Está chegando.